Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Mais Esperto que o Diabo, esse livro do Napoleão Hill. Napoleão Hill, que é então o autor do best-seller, o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, que é o Pense em Riqueza. Eu fiz uma série com esse livro, eu tenho aqui ela na playlist, eu deixo aqui se você quiser ver. E ele diz também que os ensinamentos do Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então é interessante porque esse livro, Mais Esperto que o Diabo, pode repelir muita gente, porque a gente pode dizer, não, eu não tenho nada, esse livro traz uma entrevista com o diabo. E aí a gente pode pensar, não me interesso em saber o que ele tem a dizer, porque eu não quero nada com ele. Eu estou do lado de Deus, eu não quero saber do diabo. E aí eu acho interessante ler essa frase: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, pois este é um livro, é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. E é aí que tudo vem sendo explicado, porque o próprio diabo diz aqui que ele só vive, ele existe porque ele é o lado negativo, a porção negativa do átomo, e tudo é constituído de átomo. E isso só existe aqui nessa realidade do dual. Nessa realidade do dual, onde ele existe como negativo, ele só vive na mente de quem acredita nele, de quem acredita valores a ele. Normalmente são aquelas pessoas que acreditam que é Deus de um lado e ele do outro, Deus do bem e ele do mal. Porém, isso, se a gente for para o absoluto, é só Deus, só tem o bem, só tem a luz. Então é só aqui onde tudo passa, então quer dizer que isso não é real, porque aqui nada é eterno, aqui tudo é passageiro. Então isso é real pelo tempo que exista, e não é muito tempo. A gente sabe que o máximo agora de uma vida são raríssimas as pessoas que vivem 100 anos. Então 100 anos, eu acredito, na contagem de Deus, não deve ser quase nada, deve ser um piscar de olhos. Então, para dizer que essa é uma realidade apenas aqui, uma realidade relativa, não absoluta, e nessa realidade relativa o diabo existe como sendo a parte negativa do átomo. E então ele, nesse livro, para que nós possamos passar nesse período aqui, conseguir sair lá na frente mais fortes e mais evoluídos, então nós temos que vencer essa correnteza da negatividade, esse lado da obscuridade. A gente tem que conseguir passar por aqui, indo mais, se aproximando, estando mais na luz do que na sombra. E aí esse livro vai nos ajudar então, porque ele diz que ele vai trazer para a gente quem é o diabo, onde ele habita, quais são as principais armas mentais dele, quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam, de que forma ele influencia a nossa vida no dia a dia, como a dominação dele influencia nossas atitudes, o que é o medo, como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados pelo diabo, quais as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação dele, qual a visão do diabo sobre a energia sexual e como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade. Ele promete tudo isso aqui então nesse livro, onde ele diz que, além de tudo isso, nós vamos descobrir como vencer o diabo, como ser mais esperto do que ele. E aqui então ele estava no sexto capítulo, foi o último vídeo, e a última pergunta foi: em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para elas? Isso está correto? Esta é a ideia exatamente. Então vamos aqui para o capítulo 7, que é Sementes do Medo. Seguidamente fico imaginando por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você. Você sabe me dizer por quê? Porque a força é tanto dele quanto minha.
Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, por meio do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, por meio do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto eu e Deus podemos. Aqui então ele trazendo ali aquela máxima do próprio Jesus Cristo, tudo que eu faço vocês também podem fazer. Então ele dizendo que tudo passa por essa força que pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem e que pode ser usada tanto por ele como por Deus e como por nós. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Sim, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês, humanos pecadores. Nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Nossa, gente, ele resumiu tudo, né? Ele resumiu tudo e volta ali naquela parte que ele falou também da oração, que qualquer oração que tenha qualquer resquício, que a pessoa que esteja fazendo tenha qualquer resquício de qualquer tipo de medo no mental, no coração, não vai chegar a Deus. Porque enquanto a gente está fazendo uma oração com a mente cheia de medo, porque a gente não confia de verdade. Porque quando a gente confia, acredito eu, quando a gente confia verdadeiramente, como ele mostrou aqui anteriormente, quando ele chegou ali no fundo do poço e ainda assim ele confiou, a centelha divina dele, o outro eu dele, como ele chama, veio e o guiou, exatamente, dizendo exatamente o que ele deveria fazer. Ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça que quando a gente chega nesse estágio de confiança total, a gente domina o nosso sexto sentido, a gente entra em fase, então, como o professor L. Couto diz, com essa força criadora que ela simplesmente nos mostra antecipadamente quando há um perigo, há tempo da gente evitar, e nos mostra quando há uma oportunidade, há tempo da gente aproveitar. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. E eu acredito que é porque quando a gente confia, especialmente se a gente confia naquele Deus ciumento e vingativo, né? Porque se ele é ciumento e vingativo, ele não vai nos salvar do diabo mesmo. Então, eu acredito que tudo passa por aquilo que a gente comprou como verdadeiro, por aqueles dogmas que a gente esteja seguindo. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível por meio da qual podem se apropriar do benefício da força universal, que é justamente confiando e usando sua própria força do pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ou por qualquer ser humano, acredito. Então aqui ele dizendo, já que a gente não confia, a gente teme o diabo e não confia em Deus, então a gente tem que ter fé absoluta em nós mesmos. É isso que ele diz aqui nessa parte, que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem e que a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é essa fé, essa que faz uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo. Então é isso, há que se acreditar em alguma coisa, há que se ter fé, há que se confiar. E quando a gente confia em nós mesmos, acredito, aí Deus se apresenta da forma como ele mostrou ali, o outro eu dele se apresenta e dirige a nossa vida. Por que nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? Porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem sua força de tal forma que vocês não conseguem usar sua mente de forma adequada.
Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos por meio da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Então, voltando ao ritmo hipnótico. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular Deus? É precisamente isso. Essa admissão pode afetar a minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Ou seja, se nós somos alimentados, se nós somos animados pela centelha divina, então nós somos deuses enfaixados, não é? Então, de novo, o que Jesus Cristo disse, o que ele fez, nós também podemos fazer. O livro Kybalion diz, pessoas a quem a gente acredita poderes extra naturais, poderes grandiosos, poderes de santos, para quem a gente reza e pede ajuda, já estiveram aqui exatamente no ponto da nossa caminhada. Então isso quer dizer que é exatamente isso, quando nós entramos em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, a gente pode tudo. E aí então ele explicando isso aqui da forma dele. Em outras palavras, se você não pode controlar as pessoas por meio de subornos negativos ou pelo medo, então você quer realmente chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus? Por acaso você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu, na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição. Conforme já lhe disse, tenho aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Uau, ele bate forte aqui, hein? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as mentes delas, se eu não tivesse algum tipo de agente por meio do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida? A coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno na mente das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Olha, gente, ele deixando claro, enquanto a gente teme o inferno, não tem como se a gente teme o inferno e o diabo, não tem como a gente acreditar que nós não seremos fisgados, ainda que a gente se sinta muito melhor do que o outro, que de acordo com aquilo que a gente está aprendendo, ali onde estão nos ensinando, esse vai, como ele não segue os mesmos dogmas, ele não vai ter jeito, ele vai para o inferno mesmo, vai parar nas mãos do diabo. Aí eu acredito que se a gente pensa dessa forma, a gente nunca vai tirar o medo de dentro da gente, porque a gente vê também que tem muita gente que era ali, estava ali naquele mesmo local que a gente mudou, foi para o outro, mudou, e a gente fica pensando, meu Deus, e se eu mudar então um dia também, o que vai acontecer? Eu acredito que é isso, enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. E ali no vídeo anterior, então, ele disse também que ele é ajudado muito nesses locais onde se fala muito dele, porque aquela coisa, fale de bem ou mal, mas fale de mim, me mantenha aí na mente de todo mundo, porque é exatamente nesses locais onde se deveria falar mais sobre Deus que às vezes a gente ouve mais sobre Ele. Eu estou começando a entender seu esquema.
Você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza e da indefinição na mente das pessoas. Esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente por meio do ritmo hipnótico, então a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está correto? O ritmo hipnótico, então, é algo para ser observado e respeitado? Aqui, então, Napoleão Hill trazendo novamente o ritmo hipnótico, aquilo que ele já tratou bastante ali no último vídeo. O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima. Nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios do sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir, mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza obriga seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima. Essa parte aqui a gente entende bem como quando a gente vê aquele urso polar ali que anda em cima da neve ali com as patas sem tremer nem nada, aí se colocá-lo aí numa praia escaldante de um país tropical aí como no Brasil, ele vai, talvez não seja o adequado, talvez não, com certeza não vai ser o adequado para ele. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influências de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que estas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência. O homem sozinho tem o poder de estabelecer seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Ou seja, antes que a natureza tenha tornado isso permanente, ele pode então estar estabelecendo o próprio ritmo de pensamento. Aquele pensamento que ele vai manter ali hipnoticamente voltando e repassando, ele escolhe que seja um pensamento positivo, porque com certeza ele já disse ali no vídeo anterior que a natureza vai transformar isso em permanente à medida que se torna um ritmo hipnótico. Todas as casas, todos os tipos de negócio, toda a cidade, o vilarejo e cada rua e centro comunitário tem seu próprio definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na Quinta Avenida em Nova York e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo.
Então ele novamente repetindo tudo que é feito em forma ritmada hipnoticamente vai se tornar permanente com o tempo. Por isso que ele fala de se ter tanto cuidado com aquilo que a gente vai estar repetindo no nosso mental ininterruptamente, com aqueles pensamentos que a gente vai estar fazendo voltar, voltar e voltar, que sejam aqueles pensamentos para criar aquilo que nós estamos buscando e que seja uma criação positiva, produtiva para todos e com certeza que é iluminada por Deus. Cada indivíduo tem seu próprio ritmo de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões indesejáveis, ou atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. E eu já também li uma explicação que é assim, quanto mais a pessoa ficar reclamando daquilo que ela tem, quanto mais, como aquele livro que eu li quando eu era, que eu não sabia ler ainda, que tinha em casa quando eu era bem menina, ainda bem pequena, e ele trazia então assim uma mulher que se chamava Dona Resmungona, era um livro desenhado. E em uma página ela estava ali reclamando, tem sapato em todo canto dessa casa. E na página seguinte tinha realmente sapato em todos os cantos, inclusive em cima do fogão, dentro de uma panela. E é por isso que isso me marcou tanto. Eu não entendia a mensagem ali, mas hoje eu entendo exatamente que seja isso, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala também, até porque a gente não fala aquilo que a gente não esteja pensando, não é? Então se a gente tá, aquilo que está saindo da nossa boca, se a gente está dizendo o tempo todo, mas eu não tenho, eu não acredito, eu não posso, aí é isso que a gente vai estar colhendo também, assim, dessa forma. Eu tenho medo, eu repeti isso também, eu tenho medo disso, porque eu tenho medo, aí então é isso que a gente vai estar plasmando, é isso que a gente vai estar criando na nossa realidade. Isso explica por que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes. Bem explicado, é o hábito que estabelece o ritmo e o ritmo atrai o objeto que representa aquilo que a gente está pensando. O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que têm uma afinidade magnética? Isso está correto? Sim, isso está correto. Esse é o motivo de por que todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora a companhia. Isso também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Já diz aquela frase lá, então, que a Catherine Ponder traz, não é? Aquele que muito tem, mais lhe será dado e terá abundância, aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais tem daquilo, e o que falta aí a palavra gratidão, nesse caso é gratidão, mas tudo, sucesso, dinheiro, já se disse também, quem é rico atrai mais dinheiro. Então é isso o que ele está dizendo aqui. Isso explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas acham que o sucesso se multiplica com menos esforço. Porque eu acredito que depois que a gente chega, a gente fez todo o esforço para subir. Quando a gente chega ali, naquele espaço que a gente já entendeu, que a gente deu a mão ali, a gente se conectou mesmo com a nossa centelha divina, com o nosso outro eu, porque é a única forma que a gente alcança sucesso, aí é só ficar ali mesmo com o guardião da nossa mente, com o observador consciente no presente, e a coisa flui, acredito. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso.
A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Então, ele trazendo toda a equação, tudo como que acontece direitinho. O primeiro hábito, que o ritmo, a exigência, o desejo ardente, que se torna um hábito, o ritmo hipnótico toma conta desse hábito e a lei da atração, então, harmoniza e traduz esse hábito no equivalente físico. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero e ainda recuso aceitar qualquer substituto, a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, a transformar esses desejos em realidade física. Isso é verdade? Isso descreve a forma como a lei trabalha, ou seja, há que se então ter um desejo, pedir deliberadamente o apoio a esse desejo, que é como aquela frase da Catherine Ponder: ser bem-sucedido é meu destino divino e Deus tem todo interesse em me ajudar, então eu peço essa ajuda agora. Então, estar disposto a pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que eu quero, ou seja, fazer o que se requer, a minha parte. Porque ele diz aqui anteriormente também que a centelha divina, ela vai mostrando o caminho para que tudo aconteça da forma mais natural possível, mas ela não faz a nossa parte. E aí então a lei do ritmo hipnótico tomará conta desses desejos e ajudará pelos meios lógicos e naturais que isso se transforme em realidade física. A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais: a hereditariedade e a influência do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais. Após chegarem aqui, elas atingem a idade da autoconsciência e daquele momento em diante, elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem seus destinos no planeta como um resultado das influências dos ambientes aos quais elas estão sujeitas, especialmente as influências que as controlam durante a infância. Esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço, mesmo para qualquer pessoa inteligente, questioná-los. Como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico que, por sua vez, é uma combinação de milhares de ancestrais que viveram e morreram antes de terem nascido? Como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive? As pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância têm uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante a vida. O que, se é que é possível, pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso? Nossa, que questãozinha longa e complicada essa, né? Então ele explica primeiro por que as pessoas então elas têm dois principais fatores: hereditariedade e influência do ambiente. Isso é que forma a pessoa, a hereditariedade e a influência do ambiente. E aí ele diz como é que esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço para que qualquer pessoa inteligente possa questioná-los. E ainda assim ele diz como é que então a lei do ritmo se ela pode influenciar nisso. E ele responde: o ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer, mas ele pode e modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta.
Então, eu acredito que por influências ambientais, ele está falando também daquilo que a gente pensa, porque ele disse ali no ritmo hipnótico que aquilo que a gente pensa diariamente, o tempo todo, que vai se tornar, a natureza vai tornar isso realidade. E eu acredito que aquela coisa do meio, por exemplo, a gente pode realmente, como ele disse aqui, as pessoas que nascem pobres, vivem e morreram, elas sofrem influência do meio, nascem em meio à pobreza e à ignorância, têm uma forte tendência a permanecer guiadas pela pobreza, mas há as exceções. A própria Oprah Winfrey, que conta a história dela, ela nasceu preta e pobre, e a avó dela, que foi até renegada pela mãe, porque era mais preta do que era admissível, e morava com a avó nos primeiros anos, e a avó, que era uma empregada doméstica, dizer para ela que era esse o caminho dela, era isso, ela ia ficar satisfeita se ela tivesse a roupa do patrão para lavar. E ela disse que já nessa época ela entendia que não era assim para ela, ou seja, ela mudou o pensamento dela, então ela fez o ritmo hipnótico trabalhar para ela de uma forma diferente, ela não continuou na mesma pegada que os antepassados dela mostraram para ela. Então é uma questão, acredito, uma questão de escolha. Se entendi o que você quer dizer, das duas uma, ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Isso está correto, mas há modos e meios pelos quais um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico, partindo do negativo para se alcançar resultados positivos. Isso que acontece nesse caso que eu contei dela. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? É exatamente isso que quero dizer. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os 7 princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem. Então aqui ele vai explicar como é que a gente pode então estar quebrando essa história de dizer, é meu destino, eu nasci assim, eu cresci assim, é porque meu pai era assim, minha mãe era assado, e aí então os meus antepassados, é culpa do meu DNA. Então ele aqui vai dizer que é possível então estar usando o ritmo hipnótico para quebrar essa cadeia, né? Então divida a sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios, com instruções simples para sua aplicação na prática. Então ele diz aqui que para ele explicar isso vai ser longo, ele vai ter que cobrir os 7 princípios da psicologia, e então ele pede para ele então estar dividindo isso em 7 partes, e é o que ele vai trazer no próximo capítulo, no capítulo 8, propósito definido. E aí então eu fico com vocês nesse vídeo no final do capítulo 6, em que ele então falou bastante do ritmo hipnótico, e o que ficou claro para a gente é que é exatamente aquilo, tudo começa e termina com o pensamento, e normalmente quem deixa o pensamento negativo dominar a mente é aquele que comprou os dogmas, que comprou as crenças limitantes e que não abre mão. É aquele que realmente acredita que existe Deus e diabo, céu e inferno, e acredita que ele precisa ter medo disso, e ele diz que o medo então é a arma desse diabo, que faz com que a gente então se entregue a ele, e isso nos faz ir do berço ao túmulo na falta e na escassez. E aqui o trabalho do Napoleão Hill é nos mostrar como sair disso, é como alcançar então o sucesso, aquele sucesso que está disponível para todos, apesar dele dizer aqui que apenas 2% alcançam
alcançam esse sucesso, mas ele está dizendo também aqui que nós podemos ser mais espertos que ele, com certeza, conseguindo ser mais esperto que o diabo, a gente alcança sucesso em todos os setores da nossa vida. É isso que eu espero que a gente consiga entender e colocar em prática até o final do livro. Agradeço muito vocês que estejam acompanhando, agradeço quem quiser deixar uma mensagem, agradeço quem quiser passar esse vídeo para alguém, quem quiser curtir o vídeo e quem quiser também se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!